Porcentagem, aula número 1, uma breve introdução. Muito bem, é comum ouvirmos frases como estas: 8% de lucro, 20% de comissão, prejuízo de 40%, 2% de desconto no pagamento à vista. Essas frases são comuns no nosso dia a dia. O comércio aplica de modo geral. Bom, para entrarmos em porcentagem, precisamos saber o que vem a ser razão centesimal. Razão centesimal é toda fração cujo denominador é igual a 100, ou seja, é sempre 100. Então, quando se falar em razão centesimal, pense numa fração em que o denominador seja sempre 100. Porcentagem. Porcentagem nada mais é que uma razão centesimal representada pelo símbolo, símbolo porcento. Então, nesta razão centesimal, 8%, podemos escrever dessa forma. Leia-se 8%. 25 por 100, 25%. E assim sucessivamente. Lembre-se que 8%, 25%, 18%, nós chamamos de taxa percentual. E vamos muito falar em taxa quando estivermos trabalhando com juros simples ou juros compostos. Então, vamos para a folha seguinte. Em certas situações, necessitamos fazer algumas transformações para obter uma razão centesimal e transformá-la em taxa percentual ou porcentual. Veja, eu tenho aqui uma fração, 1/2, e quero transformá-la em razão centesimal, ou seja, uma fração em que o denominador seja 100. É muito fácil achar o numerador. Então, veja bem, ó, de 2 para chegar a 100, você multiplicou por 50, ou seja, 2 vezes 50, 100. Faço o mesmo aqui em cima, ó, 1 vezes 50, 50. Esta razão centesimal pode ser escrita desta forma, na forma de taxa, ou seja, 50%. Muito bem, vamos ver a fração 3/4. Quero transformá-la numa razão centesimal. Então, de 4 para chegar a 100, eu multipliquei por 25, ou seja, 4 vezes 25 igual a 100. Faço o mesmo aqui, ou seja, 3 vezes 25 igual a 75, certo? E essa razão centesimal pode ser escrita desta forma, ou seja, 75%, na forma de taxa percentual. Veja bem, para você poder achar esse fator aqui, tem um outro modo também. Olha, 100 dividido por 2, 50. 100 dividido por 4, 25, certo? Bom, veja agora a seguinte situação. Eu tenho a fração 1/4 e quero transformá-la em razão centesimal, tá? Então, vamos lá, ó, traço de fração, tá? Aqui, ó, o denominador vai ser sempre 100, ó. Por quê? É a razão centesimal. Então, 4 para chegar a 100, você multiplicou por 25, né? Ó, 4 vezes 25, 100. Faço o mesmo aqui em cima, ó. 1 vezes 25, 25. Então, nós teremos 25%. Vamos para a letra B. Olha só, eu tenho 3/5. Quero transformar essa fração numa razão centesimal. Então, aqui vai ser 100, ó. 100. De 5 para chegar a 100, nós multiplicamos por 20, ó. 5 vezes 20, 100. Faço o mesmo aqui, ó. 3 vezes 20, 60. Logo, teremos 60%, que é a minha taxa percentual. Vamos para olhar de outro modo, tá? Visualizar de outro modo. Uma outra forma de você resolver transformar numa taxa percentual. Então, tem aqui a fração 1/4, que é a mesma dessa aqui, não é? Então, ó, 1 dividido por 4
0,25. Vamos transformar esse número decimal em fração? Ó, traço de fração, coloco imediatamente umzinho aqui, certo? Quantos algarismos tem depois da vírgula? Ó, 2 algarismos, né? Ó, depois da vírgula. 2 algarismos, você coloca 2 zeros aqui. Muito bem. Colocando o seu dedinho sobre a vírgula, tá? Eliminando o zero ali, qual o número que você lê? Não é o 25? Então, ó, transformei 1/4 em 25%, o mesmo que está aqui, né? Logo, a taxa percentual vai ser 25%. Muito bem, vamos para o exemplo D. O exemplo D tem uma particularidade. Para você transformar numa razão centesimal, fica meio complicado, né? Você encontrar um número que multiplicado por 8 dê 100 no denominador, certo? Então, vamos fazer dessa forma aqui, ó, 3 dividido por 8, 0,375, né? Vamos escrever esse número na forma de fração? Ó, fração, coloca umzinho aqui embaixo. Quantos algarismos você vê depois da vírgula? À direita da vírgula, ó. 1, 2, 3. 3 algarismos, 3 zeros, tá? Agora, colocando o seu dedinho sobre a vírgula, qual o número que você lê? 375, não é verdade? Bom, mas aqui ficou 1000, né? E agora, para colocar, fazer com que fique 100, né? Não tem problema nenhum. Eu coloco uma vírgula aqui e uma aqui, tá? Ó, uma vírgula aqui e uma aqui. Agora não ficou 100 aqui, ó? Então, ó, 37,5%. Tá aí. Então, você pode transformar qualquer fração, tá, em uma razão centesimal e transformá-la em taxa percentual, certo? Bom, então vamos para o seguinte, tá? Vamos calcular 20% de R$600 de dois modos distintos. Um através de regra de 3 simples e um processozinho prático, né? Caso você não queira usar a regra de 3 simples, tá? Mas aconselho sempre a usar aqui a regra de 3. Ou então esse aqui, não faz diferença nenhuma. Então, nós queremos calcular 20% de R$600. R$600 é o todo que você tem, tá? É o todo. E esse todo, que é 600, corresponde a 100%. Ou seja, o total que você tem corresponde a 100%. Se você quer 20%, ó, 20%, né? Queremos, então, saber quanto isso corresponde do todo. Então, coloca um xizinho aqui. Então, fazendo nessa regrinha de 3 simples, né? O produto dos meios pelos extremos, né? Vamos multiplicar esse x por 100, né? E 600 por 120, certo? Então, ó, x vezes 100, 100x igual a 600 vezes 20, né? Ó, multipliquei de forma cruzada, né? 100x é igual 20 vezes 600, 12.000. Vamos dividir, ó, 12.000 por 100, né? 12.000 por 100, nós podemos simplificar, cortando esses 2 zeros e esses 2 zeros, né? Ó, corta esses 2 zeros e esses 2 zeros. O que sobrou? 120 dividido por 1. Ou seja, 20% de R$600 é igual a R$120. Resposta: 20% de R$600 é igual a R$120. Bom, agora um outro métodozinho prático, né? Bem fácil de você calcular 20% de qualquer número, ou seja, uma porcentagem de qualquer número. Como é que eu vou armar o meu esquema? Olha só, eu tenho 20% de 600. Esse 20% aqui, ó, eu vou transformá-lo numa razão centesimal, ó, 20 por 100. E esse Dzinho vou substituir por uma multiplicação e repito 600, tá? Tudo bem, ó? 20% transformei numa razão centesimal, né? O D substituí pelo sinal de vezes, né? E repetiu 600. Agora, ó, 600 vezes 20, ó, 600 vezes 20 e dividido por 100, ó. Passei 600 aqui para cima multiplicando. Agora vamos ver, ó, 600 vezes 20, 12.000.
dividido por 100. Dá para cortar os zerinhos, ó. Corta esses 2 zerinhos e esse aqui, o que ficou? 120 dividido por 1, 120, que é o mesmo resultado. Dois modos distintos de você calcular, né? De fazer um cálculo usando a porcentagem, certo? Então, a resposta, né, 20% de 600 é 120, certo? Então, finalizo aqui essa pequena introdução, né? Espero que você tenha aprendido, né? Se você teve alguma dúvida, retorne o vídeo, né? E vai vendo os pormenores, tá bom? E não se esqueça de ao final, deixar um like aí, tá bom? Então, um abraço e boa noite para vocês. Até a aula número 2.